Ok? Então, boa tarde mais uma vez, pessoal. Vamos dar início aí à nossa disciplina de gestão da cadeia de suprimentos, primeira aula, né? Então, a gente já fez um apanhado geral aí sobre a disciplina e agora vamos começar, né, conceituar aí alguns tópicos. Alguns desses, inclusive, vocês já devem ter trabalhado lá na disciplina de introdução, né? Sei que vocês têm lá no primeiro período uma disciplina de introdução à logística que dá meio que uma pincelada ali em vários temas de várias disciplinas. E acredito eu que o tema de cadeia de suprimentos, ele está também inserido aí neste grupo, digamos assim, de atividades, de tópicos trabalhados. Tá? Então vamos começar a trabalhar esse tema extremamente importante aí para os dias atuais. Então vamos lá, pessoal, só fazendo meio que uma contextualização com relação a essa questão da cadeia de suprimentos, né? O que é que acontece? Com o passar do tempo, né, geralmente o que é que a gente imagina do ambiente empresarial de uma maneira geral, tá? Então as empresas elas estão ali competindo, né, concorrentes, tentando vender, comercializar ali seus produtos, né? E aí o tradicional é que você tenha, por exemplo, monte seu estoque, né? Depois você venda, você compra do fornecedor, monta seu estoque, você vende e tal. Porém, com o avanço, né, dessa competição do mercado, as empresas elas começaram a buscar soluções para cada vez mais reduzir custos, para cada vez mais melhorar ali os seus processos, otimizar as suas práticas. E aí isso fez com que as empresas elas mudassem meio que a forma de competição entre elas, né? É semelhante ao que acontece, por exemplo, quando você junta, né? Eu quero realizar uma atividade. Se você for realizar essa atividade, por exemplo, sozinho, você tem uma condição de tempo, sei lá, de pensar sozinho. Quando você se junta com mais algumas pessoas, você vai usar ali conhecimento, as habilidades de outras pessoas, integrar com essas outras pessoas e vocês vão ali, sei lá, vamos imaginar que seja uma competição, tá? Você vai competir ali utilizando as habilidades e todo mundo interagindo. E foi mais ou menos isso que as empresas elas perceberam, tá? Elas perceberam que elas precisavam criar esses elos, né, entre principalmente ali seus fornecedores e principalmente também buscar cada vez mais chegar mais próximo do seu cliente, né, e ela precisou cada vez mais solidificar esse elo, né, com fornecedores e clientes, e esse elo, todo esse grupo, né, que é justamente a cadeia, passou a competir de cadeia para cadeia, tá? Então, imagine que empresas que antes concorriam sozinhas, né? Empresas de construção, dá exemplo de empresas de aqui, Carajás, Tupão. Então, hoje, quando elas vão competir, né, no mercado, elas não estão competindo sozinhas, elas estão competindo em formato de cadeia, ou seja, é a empresa, com todos os processos daquela empresa, e também todos os fornecedores e todo o processo juntamente com seus fornecedores e todos os processos relacionados aos seus clientes, tá? Então, imaginem que isso é meio que a realidade, né, que foi avançando com o tempo e fez com que as empresas elas mudassem um pouco a forma de se gerenciar, a forma de planejar, né? E aí o que acontece? Isso também é um impacto, né? Isso também é resultado de dois pontos muito importantes, né? Que é a questão dos estoques, que a gente já vem falando muito sobre isso, né? Que cada vez mais as empresas elas buscam reduzir o seu estoque, né? Ter estoque a menor quantidade possível, porque, querendo ou não, o estoque é custo, tem que ter espaço, tudo isso. E aí, com o mundo também cada vez mais próximo, né, cada vez mais global, né, seja por meio de modal de transporte, né, você consegue levar um produto, por exemplo, daqui para a Europa, se for num avião, no mesmo dia ele chega lá. Então, está tudo muito mais próximo, né? Então, levando em consideração essa questão de estar tudo mais próximo e essa questão das empresas estarem buscando cada vez mais reduzir estoque, fez com que elas também desenvolvessem essa relação, digamos assim, essa ideia de cadeia de suprimentos, né? Essa ideia de rede de suprimentos, onde um ajuda o outro, todo mundo está meio que interligado em busca de um objetivo comum ali, que é o resultado de todas elas. Só para a gente, antes da gente passar, né, essa questão do slide, ainda falando de cenários, é interessante observar, não sei se vocês conseguiram pensar nisso, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, aconteceu um retrocesso, entre aspas, tá? Uma mudança invertida, digamos assim, dessa realidade de cadeia.
Não sei se vocês sabem, acredito que sim, né? Vou dar um exemplo de alguns produtos, né? Muitos produtos que nós temos em casa, computadores, celular, televisão, eles são, por exemplo, de marcas, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, celular, Samsung, né? Sei lá, Apple, um iPhone. Eles são marcas de um país, tipo iPhone, né? Apple. É uma marca americana, porém, o produto, o celular, ele não é fabricado lá. Ele é fabricado em vários outros lugares do mundo, né? China, Tailândia, sei lá, por conta de questões de processos, de mão de obra, né? Então, assim, as empresas, as grandes empresas, elas possuem as marcas, né, tal, mas os produtos delas são fabricados ao longo do mundo todo. Tem peças aí espalhadas pelo mundo todo, né? Componentes espalhados e fabricados para o mundo todo. Então, imagine o que é a ideia da cadeia, né? Então, vou dar o exemplo da Apple, tá? Pode ser qualquer celular, Motorola, sei lá, qualquer um desses aí. Imagine que ele é uma empresa, essa marca, né? Sei lá, Samsung, Motorola, qualquer um. É uma marca americana, por exemplo, mas os produtos, os componentes são fabricados na China, na Tailândia, na Indonésia, sei lá, em um monte de lugar do mundo. Né? Isso muitas vezes por questão de mão de obra, que é mais barato. E aí imagine que esses peças, esses componentes são fabricados ao longo de vários lugares no mundo e muitas vezes são inclusive montados em vários lugares do mundo que não nos Estados Unidos, né? Que é a marca como se fosse americana. Então isso é a realidade de cadeia de suprimentos. É todo mundo interligado, cada um faz uma parte, forma uma grande rede, né, de empresas e elas trabalham como se fosse uma coisa só, né? Tanto é que vocês já devem ter visto, né, que várias vezes a gente pega um produto made in China, made in, sei lá, Taiwan, made in, enfim, vários lugares. E aí, o que, é que eu quero que vocês observem com relação a esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia? Várias cadeias globais, elas foram brutalmente ali afetadas, né? Por quê? Porque como são cadeias globais, tá? E é importante frisar isso, que a gente pode ter cadeia local, né? Cadeia nacional, cadeia global. Essas grandes empresas que têm cadeias globais, elas foram muito afetadas. Por quê? Porque, primeiro, né, a pandemia é uma pandemia, aconteceu no mundo todo. Então, parou o mundo. Né? Então, imagine, você está dependendo de um produto que está vindo de vários lugares do mundo e o mundo todo parado. Não é alguma coisa que você consegue resolver indo lá aqui no seu vizinho e tal, não. Você nem consegue ir lá porque está tudo fechado, espaço aéreo fechado, ninguém entra, ninguém sai. Então, assim, travou muita coisa. E um outro grande problema que a gente observou foi que a pandemia, né, ela aconteceu meio que em onda, né? Ou seja, ela começou por exemplo, na China, aí depois passou para a Europa, aí quando ia melhorando em um lugar, ela ia chegando em outro e aumentando em outro lugar. Então, o que, que acontece? Ao longo desse tempo todo que a gente está aí, ficou nessa, né? Enquanto está melhorando em um, aí vinha a segunda onda no outro lugar. Então, parava lá de novo. Então, imagine, como os produtos eles são fabricados, né? Em vários lugares do mundo, sempre tinha algum lugar do mundo, ou seja, algum componente, alguma peça que não estava sendo fabricada. Uma hora era uma peça, uma outra hora era outra peça. Então, assim, as cadeias foram muito afetadas, né? Então, por isso que alguns produtos, né? Muitos produtos tiveram aí questão de desabastecimento, outros grandes produtos sofreram alta de preços também por conta disso. E aí, assim, assistindo algumas palestras, né, alguns gestores falaram nesse tempo de pandemia, muitos deles mudaram um pouco dessa filosofia da cadeia global, buscando, inclusive, fornecedores, nem que sejam um plano B, digamos, de fornecedores locais. Né? Então, você tem um fornecedor que vem lá da China, mas é importante que você tenha um fornecedor também aqui, para uma ocasião como essa, você conseguir ali suprir, tá? Então, se você não tinha um estoque, muito espaço de estoque, é interessante que agora você tenha um pouco mais de espaço de estoque. Então, ficou todo mundo um pouco mais, deu uma freada, digamos assim, nesses processos, assim, de estoque, nível baixíssimo de estoque, ou de 100% global, tal. Então, deu uma segurada nesse sentido. Então foi uma coisa, um reflexo grande aí nessa parte da cadeia de suprimentos que foi impactado por esse momento agora de pandemia, tá? Tranquilo até aí? Dúvidas? Tá, Tranquilo. beleza. Aproveitando, né, para falar, já que eu falei de abastecimento e tal,
é que algumas empresas, né? Mais uma vez, a gente sempre que fica sabendo de alguma empresa que está para surgir, que está para se instalar por aqui, a gente avisa. Não sei se vocês viram, mas a Amazon, né? A gente falou da Natura e tal. A Amazon, ela vai instalar um novo CD em Pernambuco, né? Não é aqui, é em Pernambuco, é ali no Cabo. É um novo CD da Amazon que vai ter lá, tá? Então, interessados aí, tal, dá uma olhadinha. Lembrando que é em Pernambuco, né? Então, tem que ter aí a disponibilidade para sair do estado, mas pode ser uma boa também, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, né? O da Natura aqui já está indo. E tem, acho que eu comentei para vocês, né, aquele da Americanas, que vai juntar a questão da Americanas digital e da Americanas físico também lá em Pernambuco. Quem tiver interesse também dá uma olhada lá, na parte de cadastrar currículo e tal, essas coisas, tá? Sempre bom ficar acompanhando. Mas vamos lá, um pouquinho de conceito aqui de cadeia de suprimento, né? Trazer alguns conceitos de alguns teóricos. Esse aqui é do livro do Balu, né? Um livro que vocês têm lá na biblioteca, né? Na biblioteca física. Infelizmente a gente não está acessando, mas é um livro bem conhecido que trata a cadeia como um conjunto de atividades, né? Um conjunto de processos que vão acontecendo inúmeras vezes, tá? Por que inúmeras vezes? Porque, imagine, é uma cadeia. Então, tem uma empresa focal, essa empresa focal tem um fornecedor e tem um cliente. Sendo que esse fornecedor tem também um outro fornecedor, então vai mais para trás. Então, o fornecedor pode ser que ele tenha mais outro fornecedor. Então, vai formando uma grande linha, né, para trás e pode ser também para frente, tá? Então, por isso que os processos eles vão acontecendo repetidamente. E quais são esses processos? Né? Processo de armazenamento, de movimentação, de transporte, né, de análise, de estoque, todos esses processos vão acontecendo à medida que o produto, né, vai desde a matéria-prima e ele vai se transformando ali em produto acabado. Então, à medida que ele vai se deslocando, vai passando por esse processo, desde a transformação até chegar ali ao cliente final, esses processos eles vão acontecendo, né? Vão sendo reabastecidos, acontece mais de uma vez, tá? Então, essa rede, né, essa cadeia, de uma maneira geral, ela precisa estar muito bem integrada, tá? Então, quando a gente fala de cadeia, de uma maneira geral, ou rede de suprimentos, né, ou supply, né, acho que está até o topo da disciplina, está como supply, né? Em inglês é a mesma coisa, cadeia de suprimentos. Precisa de muita informação, precisa de muita cooperação, precisa de muita sinergia, né? Então, o fluxo de informação, de contato, de gerenciamento é muito grande. Tanto é, né, que eu não sei se eu comentei já com vocês, nas outras disciplinas, que, por exemplo, empresas, vamos dar um exemplo de empresas de distribuição que a gente já visitou aqui, né, algumas dessas. Então, sei lá, a gente já visitou a RT Logística, que ela é distribuidora Nestlé, distribuidora exclusiva da Nestlé. Só ela que distribui Nestlé aqui. Pelo menos era, quando a gente visitou, né? Não sei se ainda é assim, mas era ela. O que acontece? Como a RT Logística faz parte da cadeia de suprimentos da Nestlé, e eles precisam estar o máximo possível integrados, trocando informação, a Nestlé ela tem acesso ao sistema da RT. Tá? Então, muito processo de controle, digamos assim, de quando é que vai enviar um novo lote de produto para a RT armazenar e depois distribuir. Muitas vezes esse processo ele é gerido lá na Nestlé, não é nem aqui. Faz um pedido, precisa mandar mais, ele já tem acesso ao sistema e aí eles vão reabastecendo. Então, a troca de informação, o volume de informação nesse sistema, ele é constante, precisa ser assim, constante, tá? Embora esteja falando de uma realidade mais de grandes empresas, essa ideia também pode ser aplicada a pequenas empresas, tá? Então, quanto mais você consegue perceber quem são seus fornecedores, consegue fidelizar os seus fornecedores, quem são seus clientes e consegue fidelizar os seus clientes, melhor você consegue desenvolver a sua atividade. Seja uma atividade de comércio, de uma loja, por exemplo, de roupas, seja numa grande empresa, né? Muitas empresas, muitos empresários, né? Muitos donos de estabelecimentos, digamos assim, tratam fornecedores muitas vezes como um inimigo quase, né? Esse fulaninho aqui só quer ganhar, tal. Então, assim, num processo como esse de cooperação, de cadeia e tal, tem que ser sempre um ganha-ganha, tá? Então, eu tenho que ajudar o meu fornecedor, porque ajudando o meu fornecedor,
querendo ou não, vai me ajudar. Eu quero que aquele fornecedor cresça, que ele melhore os processos dele, porque quando ele melhora, melhora o fornecimento para mim. Então, muitas vezes as empresas elas acham que não é assim, né? É o fornecedor, sei lá, é quase um inimigo, como eu disse, né? De ficar reclamando, de ficar tentando colocar para trás, tentando levar vantagem, digamos assim. E não deve ser assim o processo, né? Pelo contrário, né? Existem hoje práticas de cooperação que vão desde de troca de informação, de gestão, como inclusive de treinamentos, né? Muitas empresas fazem isso, tipo, eu tenho um fornecedor que tem uma carência sei lá, em software, em sistemas, e eu na minha empresa tenho alguém que sabe mexer com isso. Então eu vou lá, marco um dia para dar um treinamento para o pessoal lá para ajudar nesse processo. Por quê? Porque quanto melhor ele souber mexer no sistema, mais rápido ele vai ser para resolver questões no sistema e me atender, inclusive, já que ele atende pelo sistema, se for o caso. Então, observem que é um processo de ganha-ganha e as empresas precisam pensar assim. Como eu disse, não só para a grande empresa, a pequena empresa também precisa pensar assim. Né? Enquanto elas não tiverem meio que essa mentalidade de cooperação, cada vez mais isoladas elas vão ficar. Né? Então, elas vão entrar naquela ideia ainda de competição, de isolado e tal, sendo que se uma outra empresa, né, um concorrente, entrar nessa questão da cadeia de cooperação, provavelmente essa empresa ela vai ficar defasada, aqui não entrar, né? Ok, gente? Então vamos para frente. Então, a cadeia, pessoal, trabalhar a cadeia, estudar a cadeia, analisar cadeias, né? Envolve várias áreas, tá? Vários processos, como a gente falou. Então, várias áreas da empresa e várias atividades dessa empresa. Então, está relacionado com a parte de controle, né, de planejamento, controle, com a parte de compras, recebimento, distribuição, máquinas e equipamentos. Então, imagine, tudo isso aqui você tem fornecedor, você tem cooperação. Muitas vezes a questão das máquinas, né, você tem fornecedor de máquinas quando você não é dono, né, você aluga, insumos, volume de produção, né, tem muitas empresas fábricas, né, que mantém um estoque, digamos assim, reduzido, porque os seus fornecedores vivem constantemente abastecendo elas. Né? Então, para a produção não parar, os insumos eles precisam chegar e tem que estar sempre se comunicando, tem que ser tudo muito bem integrado. Então, a cadeia faz parte desse processo. A questão da mão de obra, das pessoas que estão ali envolvidas tá, nesses processos, além da empresa ter essa mentalidade de cooperação, os funcionários precisam ter essa mentalidade de cooperação, que é um pouco que avança até essa parte de cadeia para a parte de gestão de pessoas, né? Não é muito a nossa área, mas da mesma forma que eu disse que muitas vezes as empresas ela tem essa visão de competição, né? De que ou você ganha ou eu ganho. Muitas vezes os funcionários, né, os colaboradores, eles também têm essa percepção. Mas o ideal, né, digamos assim, era que eles tivessem a percepção de ganha-ganha, né? Tipo assim, eu vou fazer o meu melhor porque a empresa vai ganhar, mas eu também vou ganhar. Né? A empresa crescendo, eu também vou crescer. Lógico que essa nem sempre a realidade é assim, né? Nas empresas, muitas vezes a realidade não é bem essa. Mas o ideal é que fosse dessa forma, tá? Questão de transportes, métodos e tempo, né? Tempo com relação a reabastecimento, tempo com relação a contato com o fornecedor, tempo com relação a relacionamento com o cliente, né? A gente já falou na disciplina, acho que na disciplina do semestre passado, se não estiver enganado, alguns pontos que a gente pesquisou, né? E a gente pesquisou aquela questão lá da entrega antecipada. Não sei se vocês lembram. Alguém lembra aqui do processo de entrega antecipada? Lá de armazenagem, acho que a gente pesquisou. Ninguém? Então, só para dar um exemplo, tá? Dessa parte de cadeia em relação a tempo com o cliente. Entrega antecipada, né? Não sei se algum grupo aqui apresentou, que é o seguinte: quando você cria o hábito, por exemplo, de pesquisar coisas na internet, vamos supor que eu compre coisas na Amazon, tá? Então eu sempre entro ali, fico pesquisando alguma coisa e tal. O fato de você estar pesquisando na Amazon
A Amazon, vamos supor, né, automaticamente vai gerenciar o que eu estou pesquisando, vai vigiar ali o que eu estou fazendo, e se ela vê que eu tenho o hábito, por exemplo, de comprar aquilo mensalmente, ou se eu iniciei uma busca sobre aquele item ali, ela automaticamente pega aquele item que eu pesquisei e manda de um centro, por exemplo, lá de São Paulo, para um centro de distribuição aqui mais próximo de mim, tipo aqui em Recife. E esse produto já vem. Eu nem comprei, mas eu comecei a pesquisar, estou pesquisando, esse produto já veio, está bem aqui perto. Então, o que acontece? Muitas vezes quando eu decido comprar, tem lá um prazo de, sei lá, 15 dias, quando vê no outro dia está aqui. Por quê? Porque o produto já estava bem perto de mim. Se eu decidir não comprar, eles não perderam nada. O produto vai estar só aqui em outro centro deles, né? E aí um outro cliente vai comprar. Tá? Então, observe que isso aí é uma forma de relacionamento com o cliente, é uma forma de você estar mais próximo, de se integrar com o seu cliente, de ter a noção do que ele quer, do que ele pode querer e ficar ali acompanhando esse processo. Tranquilo? Quais são os benefícios, né, a gente trabalhar aí com essa questão da cadeia de suprimento, né? São inúmeros, tá, pessoal? Embora eu falei para vocês agora aqui no começo que esse momento da pandemia ele afetou, né, quem trabalha nessa realidade, ainda é positivo, né? Ainda é bem positivo aí a questão das práticas de gestão de cadeia ou de práticas de cadeia, né? Então, assim, primeiro, o compartilhamento, a integração de informação, de processos, de prática, né? A sinergia no sentido de ajudar, de cooperar essas empresas. Então, é como eu disse, elas vão ter essa visão de ganha-ganha e vão estar o tempo todo se ajudando. Né? É como se você realmente estivesse junto com alguém ajudando. Oh, você não sabe, eu sei mais isso do que você, então me ajuda. Você sabe mais isso do que eu, então você me ajuda. É mais ou menos isso. Então, cria-se um grupo, um grande grupo, um grande elo, e elas vão se ajudando ali o tempo todo. Uma outra questão é a questão de prazos. Né? Acabei de citar aqui um exemplo, né, da Amazon com essa entrega antecipada, e vale lembrar que a cadeia de uma empresa não é somente fornecedor-cliente, né? A cadeia pode ser desmembramento da própria empresa, ou seja, tem a fábrica, da fábrica tem um centro de distribuição, e um centro de distribuição tem um armazém menor em algum lugar, tá? Então, isso, observem que continua sendo tudo a mesma empresa, mas são fragmentos ali daquela empresa. Questão de redução de nível de estoque, né? Então você pode trabalhar com estoque ali menor, lembrando que a pandemia afetou um pouco isso, dependendo de onde fosse, se for uma coisa global, né? Melhoria de processo e custo e, acima de tudo, né, buscando sempre ali a questão da satisfação do cliente, né? Atender o cliente da melhor forma possível, com o melhor produto possível, né, no tempo mais rápido, enfim. Então, tá sempre olhando ali para o fim, que o fim sempre vai ser a questão do cliente. Então, quais são as funções de maneira geral, né? Atender o cliente final. Então, como eu falei, sempre vai ter que estar olhando lá para frente, tá? As empresas, né, é até engraçado também, né? Às vezes, nós, enquanto clientes, somos, por exemplo, mal atendidos em um lugar, em uma empresa, enfim. Ou alguém faz um serviço ruim para a gente, né? Qualquer serviço, tá? Seja instalação de alguma coisa, montagem de alguma coisa. E, mais uma vez, né? As pessoas que fazem alguma coisa nesse sentido assim, não percebem que é um processo meio que de ganha-ganha, perde-perde. Então, se foi feito um serviço ruim, beleza, eu vou perder provavelmente com aquele serviço, mas ele também vai perder, a empresa também vai perder. Ela poderia estar ganhando com indicações tal, e vai deixar de ganhar. Então, tem que estar sempre buscando satisfazer o cliente final e melhorar, né, os processos para atender esse cliente final. Questão de planejamento, né? De acordo com a produção, então você não precisa manter ali estoques elevados ou sem nenhum tipo de planejamento, porque você tem proximidade ali com seus fornecedores, você consegue manter essa aproximação com os fornecedores, então o tempo todo você mantém contato para que seja reabastecido no momento certo para a sua produção, se for uma fábrica, né, não parar. Questão de programação também, de acordo com a necessidade. Não sei se vocês sabem, mas algumas empresas, né, por exemplo, da Toyota de carro, elas fabricam à medida que a demanda ela acontece, né?
é aquele tipo de produção, a gente até divide, né? Tipo, não sei se vocês já ouviram isso, produção puxada e produção empurrada, né? Então, como é que funciona? A produção puxada é quando o cliente ele compra o produto e à medida que ele compra, o produto vai ser fabricado. Depois que ele comprou, começa a ser fabricado. E a produção empurrada é quando o produto ele é fabricado e depois ele é vendido, empurrado para o cliente. Costumo até usar o exemplo de pizzaria, né? Pizzaria, por exemplo, você tem, vamos supor que a pizzaria tem rodízio e à la carte, né? Então, quando é rodízio, é produção empurrada. Né? Você está ali no rodízio, eles vão fazendo ali as pizzas e depois eles passam ali, ó. Quem quer, você quer, essa aqui e tal. Eles vão empurrando ali a pizza que tem para você. Quando é puxada, é tipo no à la carte. Eles só fazem a pizza quando você compra. Ó, eu quero uma pizza de mussarela. Eles vão lá e fazem a pizza de mussarela que eu fiz. Eles não começam a fazer um monte de pizza de mussarela e deixam lá para vender. Tá? Então, aqui você consegue fazer e trabalhar bem a questão da produção puxada, né? E a Toyota, ela faz isso. Quando você compra o carro é fabricado. Não necessariamente o seu carro começa a ser fabricado, né? Mas é como se fosse assim, tipo, ela mantém 5 carros no estoque. Então, se eu comprei um desses carros sai do estoque e eles começam a fabricar mais um para reabastecer o estoque de 5. Mais ou menos dessa forma. Logicamente que não são 5, né? Estou dando um exemplo assim para ficar mais fácil. E a função de controlar ali as atividades de forma integrada, né? Para que todo mundo, né, consiga manter um padrão, todo mundo consiga ali manter e cumprir bem ali a questão das suas metas. Tranquilo até aqui, pessoal. Deu para entender o que é cadeia? Todo mundo aqui já tem conhecimento do que era uma cadeia, tal, como funcionava. Alguém não tinha ouvido falar ainda? Deu para entender como é que funciona, qual é a função? Sim? Não? Tá, tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre estrutura da cadeia. Né? A gente já falou que tem os fornecedores, tem o fornecedor do fornecedor, etc, etc. Mas essas empresas, né, esse grupo de empresas, essa sequência de empresas, recebem alguns nomes, tá? E quando a gente vai falar assim, de desenhar, né, que a gente chama na verdade de mapear, nada mais era do que isso, identificar, né, todos os membros ali e tal, observar onde é que eles estão, né, com quem eles se relacionam, digamos assim. Então, é importante que seja feito isso, por quê? Porque muitas vezes, né, as cadeias, como a gente falou, são globais, né? Então, são empresas que, quando você vai ver, eu vendo um produto. Esse produto que eu vendo, ele é fabricado não sei aonde, beleza. Quem compra um insumo para fabricar, compra de não sei onde. Esse produto já foi processado não sei onde. Quando você vai olhar, muitas vezes, o produto que você nem imaginava, sei lá, vamos supor que seja uma loja de roupa. Uma loja de roupa, eu vendo uma loja de roupa. A roupa que eu compro, a roupa que eu vendo, eu compro em São Paulo, ou sei lá, em Caruaru, né, Santa Cruz. Então, compro lá. O cara que me vende de lá, ele compra de uma loja uma loja de roupa, né, que fabrica roupa, também desse mesmo lugar. Quem compra o tecido que vende não sei onde. Então, observe que é uma sequência aí de empresas, né, uma sequência de, 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 de pessoas e empresas que estão trabalhando e que uma vai impactando na outra. Vamos supor que se lá na ponta aumentar, ou se lá na ponta der errado a produção do tecido, vai vir tudo errado. Né? Vai fabricar com tecido ruim, a roupa não vai ficar tão boa, você não vai vender uma peça tão boa que talvez seu cliente não goste. Tá? Então, é importante que a gente conheça, né, quem são todos os participantes ali, tá, desse processo, até porque se precisar mudar, ou não só mudar, mas para buscar ali se aproximar de cada um deles, é importante que a gente conheça. E é isso que a gente chama de mapear, tá? Não sei se vocês já ouviram esse termo. Mapeamento da cadeia de suprimentos, né? Mapear nada mais é do que identificar
fazer esse grande desenho, né, de todo mundo que faz parte daquele processo, daquele produto ali. Tá? Então, para mapear, né, o que é que a gente faz? A gente identifica os membros e as dimensões e relações desses membros, tá? Então, o que seria, na verdade, identificação ou definição dos membros, né? De uma maneira geral, né, é identificar todas as empresas, todas as organizações que fazem parte, que interagem ali de forma direta ou indireta com essa empresa que a gente chama de focal, né? A empresa focal é a sua empresa, a empresa focal é a empresa que a gente está analisando, e aí depois a gente vai identificar todas as empresas, as outras empresas que vão interagir diretamente. Quando a gente fala diretamente é porque eu tenho um contato direto. Nesse exemplo que eu dei da lojinha de roupa, né, o meu contato direto é quem me vende a roupa, né, o atacado e tal, para que depois eu venda. Né? Então, esse é um contato direto. A empresa que fabrica roupa, eu não tenho contato direto com ela. Né? Isso aí já é um contato indireto, mas ela tem ali, faz parte também da minha cadeia. Tá? Esses membros, depois que eu identifico todo mundo, né, que faz parte e tal, seja para trás ou seja para frente, tá? Pode ser para frente. Seja, imagine aí, por exemplo, os atacadões. Os atacadões, eles vendem produtos para empresas de varejo. Né? Seja, o atacadão, ele vende para supermercados menores. Esses supermercados menores vendem muitas vezes para padarias, para mercearias, ou vendem para pessoas que vão fabricar alguma coisa, né? Então, tem um atacadão. O atacadão vende para o mercado do bairro. O mercado do bairro vende para uma padaria. A padaria vende para uma pessoa que fabrica bolo. Alguém vai comprar o bolo, né? Então, observa a quantidade de coisas que tem para frente do atacadão. E para trás também, os fornecedores de todos aqueles produtos. Né? Então, isso tudo aí é a cadeia, digamos assim, do atacadão. Lá no trabalho que eu passei para vocês, lembra, ó, identifique 3 membros, ou seja, 3 empresas, né, que podem fazer parte. São fornecedores, ó, fornecedor da empresa do produto X. Então, acho que era de móvel, né? Então, a empresa que lá ela só vende. Então, a empresa que fabrica um sofá. Depois, a empresa que fabrica a madeira, comercializa a madeira que é fabricada do sofá. E aí você consegue ir para trás, certo? Esses membros, pessoal, depois que a gente identifica quem são esses membros, eles ainda podem ser classificados como primário e de apoio. Primários são aqueles que agregam valor, tá? Primários, então, são aqueles que estão ali, que desempenham alguma atividade que agregam valor, né? Que auxiliam aquele processo de produção, alguma coisa do tipo. Os de apoio são, como o próprio nome está sugerindo, auxiliares. Então, um exemplo claro de apoio são consultorias, são assessorias contábeis, assessoria de alguma coisa. Então, são empresas ali que não estão participando diretamente da produção, da venda e tal, mas eles estão auxiliando que esse processo ele aconteça. Então, o primário está envolvido realmente com a atividade, ele executa a atividade fim da produção, da prestação do serviço. O de apoio, ele está ali assessorando de alguma forma em algum momento dessa cadeia. Tranquilo? Tá. Então, depois que a gente identifica todo mundo, né, identificou ali todos os membros, a gente vai fazer agora a definição das dimensões, né, consequentemente é a questão das relações. No que se refere às dimensões, né, existem 3 dimensões. Aqui de trás para frente, a primeira dimensão é a empresa foco, né, é a empresa focal. Então, é a empresa que a gente está analisando, é a empresa de onde vai partir, digamos assim, o mapeamento da nossa cadeia. Depois a gente tem a estrutura horizontal e a estrutura vertical. Horizontal, né? Então imagine que a gente tem aqui ó, a nossa empresa focal. Horizontal é tudo que vai nesse sentido, né? Aqui tem um para cá, para cá, para cá. Aqui, deu um aqui. Peraí, aqui. Aqui, rabiscou aqui rápido. Certo? Então, isso aqui é o horizontal, né? Então, cada, digamos assim, elo desse aqui é um que a gente chama de nível, tá? Então, o que seria o nível? O atacadão está aqui,
Para frente dele, por exemplo, tem o varejo, tem o supermercado. Então, isso aqui é um nível. Para frente dele, o varejo vai vender para a padaria, que é mais um nível. Para frente, tem as pessoas que vão comprar os produtos da padaria para fabricar alguma coisa, um nível. Depois, o cliente. Isso aqui são os níveis, tá? Então, isso aqui é a dimensão, é a estrutura horizontal ali daquela cadeia, tá? A quantidade, número de níveis, né? O número de clientes, fornecedores que cada um, que a empresa focal vai ter. E a vertical, pessoal, é o número de empresas em cada nível. Por quê? Porque tem aqui o atacadão, ele vai vender para o varejo, né? O varejo é o supermercado. Só que não existe só um supermercado. Tem um supermercado, tem outro supermercado, tem outro supermercado. Todo mundo aqui está no mesmo nível, tá? Está no nível de varejo. Tem outro, mas observem que são várias empresas dentro desse mesmo nível. E aqui também. Então, observe que a cadeia, ela pode ir ramificando, assim, vai, aqui desce. Então, assim, é como se fosse uma rede mesmo, né? Por isso que a gente chama de a cadeia de suplementos, de rede e tal. É porque dessa ideia realmente de rede, tá? Então, a empresa focal é onde a gente está analisando, a horizontal, a quantidade de níveis, né, de fornecedores aqui, de grupos, digamos assim, e o horizontal é justamente a quantidade em cada nível, a quantidade em cada grupo. Beleza? Você vai entender? Tá. Com relação ainda aos níveis, que a gente acabou de falar, tem um conceito muito interessante, né? Que é o do Isaac, que é um estudioso aí da área, que ele chama, que divide a cadeia nos três níveis: cadeia total, cadeia imediata e cadeia interna. Tá? A cadeia interna, pessoal, é a cadeia, geralmente isso acontece com grandes empresas. São os fluxos que acontecem dentro da própria empresa. Tá? Então, a empresa é muito grande, tem departamentos, que tem setores, ou que fabrica ali os produtos por etapas. Então, dentro daquela empresa, dentro daquela própria empresa, existe uma série de processos que vai fazendo a cadeia interna. Lembra que eu disse que pode ter o caso de uma fábrica, da fábrica passou para o centro de distribuição, do centro passou para um outro armazém, tudo ainda da mesma empresa, mas é uma cadeia interna, né? São processos internos. A cadeia imediata é formada pelos fornecedores e clientes daquela empresa. Então, são aqueles que você tem contato imediato, contato direto com eles. E a cadeia total é aquele desenho total, tá? Então, a cadeia interna é a minha empresa, a cadeia imediata é aquelas que eu tenho contato direto, né? Então, é um fornecedor, um cliente que eu tenho contato direto. E a cadeia total seria o grupo de todas as cadeias, digamos assim, imediatas. Ou seja, eu tenho contato direto com a próxima empresa, a próxima tem contato com outra, e assim eu monto toda a minha cadeia. Deu para entender, gente, esses conceitos iniciais de estrutura, de conceito, de cadeia, da ideia de cadeia? Sim. Aqui, ó, só um exemplo eu vou trazer aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, inclusive, isso aqui é uma cadeia, né? Não está muito naquele formato que a gente fez, porque é uma das formas que a gente tem de desenhar. Isso aqui foi, inclusive, uma cadeia, um trabalho que eu fiz no mestrado, que era para montar meio que a cadeia da universidade. Observe que aqui é só o macro, tá? Não está nem especificando quem são, aqui são, ó, porque os fornecedores, ó, tem fornecedor de serviço, de material, de infraestrutura de pessoas. Então, a cadeia mesmo era bem maior, aqui são só os grupos. A questão da produção do ensino, observe que isso aqui eram as empresas de apoio, órgãos de apoio, e os clientes, entre aspas, né, da sociedade. Estou falando de entre aspas porque se falar de produção de ensino é uma coisa que o pessoal às vezes bate muito em cima, né? Que você não está produzindo ensino, você não está produzindo aluno, né? É meio difícil de fazer essa análise, mas na parte de produção, de logística, de operações, existe a parte de serviço, né? Então a gente usa um pouco essa linguagem, mas se for para falar sobre uma ótica mais pedagógica, a gente não falaria produção, tá? Só para dar um exemplo. E aqui, ó, também outro exemplo, tá? De uma cadeia aqui, um desenho, né? Então, você tem uma fábrica,
Tem a loja, tem o cliente aqui, ó, na loja e tal, e depois você vai de novo lá para o fornecedor, que é o fornecedor, que vai para a fábrica, vai para a distribuição, vai para a loja, depois volta. Então, isso aqui é uma micro, né, lógico, cadeia. Então, a ideia aqui é que a gente busque, né, conhecer e analisar esse processo para que, tendo conhecimento de quem são os membros dessa cadeia, seja para frente ou para trás, a gente consiga melhorar os processos da nossa empresa. E lembrando que os processos são armazenamento, distribuição, transportes, compra, planejamento, etc, etc, etc. Então, é como se a logística, de uma maneira geral, ela estivesse dentro da cadeia de suprimentos, né? Então, como se tudo que a gente vive em logística fosse para que a cadeia de suprimentos funcionasse. Né? Então, a cadeia daquela empresa funciona. Para que ela funcione, eu preciso ter conhecimento de todas as áreas que a logística me fornece, por exemplo, e deixar tudo interligado. Não são coisas isoladas, né? Custos, isolado, qualidade, está lá separado, armazenagem, não está tudo separado, está tudo junto. Aí está tudo junto de um monte de gente, de um monte de empresa, todo mundo junto. Tá? Então, essa é a ideia. Ok, gente. Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Então, como eu falei, né, esse tópico é um tópico inicial da disciplina, os conceitos mais gerais, tá? Na próxima semana a gente vai avançar um pouquinho mais nessa questão das cadeias, ainda nessa parte de nomenclatura, né, de entender como é que funcionam algumas estruturas, e aí a gente depois vai trabalhar alguns processos, né, como a intermodalidade, alguns tipos de relação entre esses membros da cadeia. É, isso. Acho que, como eu falei, né, acho que vocês já viram lá em introdução alguma coisa sobre esse assunto. Ok, gente, então a gente chega aí ao fim, tá? Como eu falei, né, a disciplina, as atividades já estão lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma, se ficar alguma dúvida, certo? A gente vai se falando aí pelo grupo. Lembrando que a nossa próxima aula vai ser segunda, né, por conta dos feriados da próxima semana, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e a gente vai se falando. Ok, pessoal, bom final de semana, boa tarde aí para vocês e até segunda-feira. Até mais, tchau.